Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de Química de hoje? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre óxidos, tá? Então, possivelmente eu vou estar gravando mais de um vídeo e vocês vão estar acompanhando aqui no canal, no Sem Canal, tá? Se você não se inscreveu ainda, ó, dá uma força pra gente, tá aqui, ó, na descrição. Sem Canal é o canal de Ciências Exatas e Naturais. Então se inscreve aí, dá o like, dá uma força, vamos fazer esse canal crescer, ok? Bom, a gente vai continuar falando sobre funções inorgânicas. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir os meus outros vídeos, se não, volta lá na minha playlist, dá uma olhada. Quando eu falei para vocês sobre ácidos, quando eu falei sobre bases, sais e a parte de neutralização. E fechando esse pacote aí, a gente vai falar sobre os óxidos, ok? Bom, vamos lá. Eu acredito que vocês conhecem muita coisa sobre óxido, tá? Não da forma com que eu imagino, certo? De forma metódica e sistemática, mas isso não vai ser nenhum problema, tá? A gente vai juntar esse conhecimento que vocês têm, mais esse conhecimento mais sistemático aqui, ok? Então vamos que vamos. Bom galera, vamos falar sobre óxido. Então o que é óxido? Os óxidos, eles são compostos binários, tá? Ele é um composto binário, ou seja, ele é composto por dois elementos, sendo que um desses elementos é o oxigênio e é justamente o mais eletronegativo presente nesse tipo de compostos, certo? Então ele vai ser caracterizado pela presença do oxigênio. E aí eu trago uma representação geral, quando a gente fala dos óxidos, que é essa representação aqui, ó, essa AXOY. Mas Henrique, o que seria essa representação? AXOY. É simples, é uma representação geral que a gente consegue encaixar para qualquer tipo de óxido. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? O A, que eu chamei de A, vai ser justamente o átomo, tá? Que vai estar ligado ao oxigênio, o átomo ligado diretamente ao oxigênio. O O é o oxigênio, e tanto A quanto O vão apresentar índices, certo? Esses índices vão girar em torno do seguinte: o índice do A, do elemento A, né? Do átomo A, que vai estar ligado ao oxigênio, ele pode estar variando geralmente entre 1 e 2. E o índice do oxigênio, que eu chamei aqui do Y, ele vai estar variando aí entre 1, 2, 5, 7. Então, por exemplo, CO2, SO2. Então esses índices vão estar variando. Então, basicamente, você vai ter o átomo, que está ligado ao oxigênio, que vai ter um determinado índice, assim como o oxigênio vai ter o seu índice específico também, certo? Esse átomo que está ligado ao oxigênio pode ser o mais variado, pode ser o mais diverso possível, tá? Então você vai encontrar diferentes tipos de átomos ligados ao oxigênio formando um óxido, como por exemplo o carbono, o enxofre, o cloro, sódio, ferro, zinco, alumínio, chumbo, estanho, arsênio, antimônio, nitrogênio. Então vocês podem perceber que vocês vão encontrar uma variação, um leque muito variado de opções de átomos para se ligarem ao oxigênio, tá? Desde metais até não metais. Tudo bem? Bom, então vamos que vamos. Então quando eu faço a junção, quando eu faço a união desses átomos que eu coloquei aqui como exemplo com o oxigênio, eu posso formar diferentes tipos de óxidos. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns óxidos que a gente pode formar, e eu acredito que você conhece vários desses óxidos que eu estou descrevendo aqui. Por exemplo, CO, monóxido de carbono. É um gás muito conhecido, né? Normalmente ele é aquela fumaça preta liberada dos carros ou do ônibus, que é bem característico de uma queima incompleta. Outro extremamente conhecido por vocês é o CO2, ó. É o gás carbônico, é o dióxido de carbono, tá? Por exemplo, eu estou falando agora e eu estou liberando um gás carbônico de forma natural, ele faz parte da queima, né? Então você absorve o oxigênio e você libera o gás carbônico, que é o CO2. E aí a gente pode variar mais ainda, né? Desde SO2, que é o dióxido de enxofre, SO3, Cl2O7, Na2O. Aí a gente pode formar óxidos tendo como base o ferro, Fe2O3, o zinco, ZnO, alumínio, Al2O3, N2O5, PbO, SnO2, AS2O5 e N2O5. Então vocês podem perceber uma variação
muito grande quando eu falo em formar óxidos, tá? E o que a gente consegue observar, já que eu falei aqui para vocês de um átomo ligado ao oxigênio? Vejam quantos átomos diferentes eu posso ter ligados ao oxigênio. Carbono, enxofre, cloro, sódio, ferro, zinco, alumínio, o nitrogênio, tá? Que eu coloquei, acabou repetindo aqui N2O5, deixa eu apagar, já tem N2O5 aqui. Então, chumbo, estanho e arsênio, tá? Então, é esse A que eu representei aqui, ligado ao oxigênio. E os índices? Percebam que os índices vão variando aqui, ó. Um com carbono, assim como eu tenho um com enxofre também, 2 com o cloro, 2 com o sódio. Então, é basicamente com essa estrutura aqui que eu consigo formar os mais diferentes tipos de óxido, ok? Bom, vou dar uma chance de vocês darem um print aí, tá? São apenas algumas informações gerais e a gente vai estar afunilando a partir de agora. Então, dei o print e vamos para a próxima tela. E aí, vamos lá? Bom, galera, eu quero primeiro falar para vocês, na verdade eu quero trazer primeiro uma representação geral do que a gente vai falar, para que a gente possa entender passo a passo cada etapa que vai vir adiante. Bom, eu quero falar para vocês sobre nomenclatura, a gente está falando sobre óxidos, é claro, e aí a gente vai encontrar nomenclaturas para dois grupos dos óxidos, tá? O grupo que eu chamo dos óxidos moleculares, ou seja, são aqueles óxidos que são provenientes de ligações covalentes, e nós vamos ter um segundo grupo, que é o grupo dos óxidos iônicos, certo? Bom, os óxidos covalentes ou moleculares, eles vão ser formados através da junção de um ametal com oxigênio. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, como o monóxido de carbono. Então eu tenho aqui, ó, carbono, não metal, com oxigênio, não metal, certo? Então, ametal mais oxigênio. CO2, mesma situação, né? Carbono, oxigênio. E aí eu posso ir variando isso, ó. Enxofre, família 6A. Cloro, família 7A. Ah, a água é um óxido? Sim, a água é um óxido. Nitrogênio, cloro. Então vocês percebem que como é que eu formo um óxido covalente, um óxido molecular? Através da junção de um ametal com oxigênio. E esses ametais, vocês estão vendo aqui, ó, carbono, enxofre, cloro e nitrogênio. São alguns dos exemplos, tá? Então vocês vão encontrar um leque bem variado desse tipo de junção. Beleza? Bom, o outro grupo que a gente precisa destacar é justamente os óxidos iônicos. Bom, se os óxidos moleculares são aqueles formados pela ligação de um ametal com oxigênio, os óxidos iônicos eles vão ser formados pela junção de um metal com oxigênio, tá? Então você vai perceber uma diferença de eletronegatividade considerável, tá, dos óxidos iônicos. Então, alguns dos exemplos de óxidos iônicos que nós temos é o óxido de ferro, tá vendo aqui, o Fe2O3, o óxido de sódio, Na2O, e o óxido de cálcio, CaO, tá? Bom, porém, quando eu falo de óxidos iônicos, aí a gente consegue se aprofundar um pouco mais, tá? Eu posso detalhar um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai ter algumas subclasses, a gente vai ter algumas divisões, tá? Que acabam às vezes se tornando um pouco complexo para quem está aprendendo, mas eu tenho certeza que vocês vão pegar com tranquilidade. Bom, então o que nós temos? Nós vamos ter os óxidos iônicos que vão apresentar apenas um NOx, tá? Não é número de oxidação 1, é apenas uma variação de NOx. E nós vamos ter uma segunda classe, que é justamente o dos óxidos iônicos, que vão apresentar dois NOx diferentes. Bom, os que apresentam dois NOx diferentes, que vão apresentar dois tipos de NOx, eles também podem ter mais uma variação. Que variação é essa? Eles podem apresentar uma nomenclatura com algarismo e eles podem apresentar uma nomenclatura sem algarismo. Poxa, você que está assistindo deve estar se perguntando assim, rapaz, o negócio está complicando, está engrossando. Mas fica tranquilo, eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar, tá? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, que aí logo que possível eu vou estar respondendo para vocês. Então, essa é a esquematização do que a gente vai estar falando detalhado a partir de agora. A gente vai estar falando primeiro sobre os óxidos moleculares, depois sobre os óxidos iônicos e toda essa variação que eu acabei de colocar aqui. Beleza? Então, vou dar a chance de vocês darem o print. Dá o print aí.
E aí a gente vai passar para a próxima tela falando sobre óxidos moleculares ou covalentes. Então, vamos lá? Então vamos falar primeiro sobre a parte da nomenclatura dos óxidos moleculares ou covalentes. Bom, você precisa representar essa regrinha que eu estou colocando aqui agora, tá? Então, você primeiro vai representar um prefixo. Esse prefixo ele vai ter as variações de mono, di, tri, tetra. Isso aí vai variar bastante. Esse prefixo vai ser somado com óxido di, tá? Então, monóxido de alguma coisa, por exemplo. Mais um prefixo da quantidade do outro átomo, tá? Do outro átomo que está ligado a esse óxido, certo? Quando só tiver um, a gente não precisa utilizar a nomenclatura mono. Eu vou colocar algumas situações e vocês vão entender. E por último, você soma com o nome do elemento. Poxa, Henrique, eu não estou entendendo nada, cara. Tá complicado esse negócio de prefixo mais óxido, mais prefixo da quantidade do outro átomo, que vai ser di, tri, tetra, e não aparece o mono, mais esse nome do elemento. Ó, fica tranquilo, a gente vai colocar uma série de exemplos e você vai conseguir fixar. Então vamos para o primeiro. O primeiro é justamente o CO, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro? O que é que eu falei? Primeiro coloca o prefixo, né? Que prefixo é esse? É relacionado à quantidade do átomo que você tem aí, ó, certo? Então nós vamos ter o quê? Não é só um, então é mono. Não é? Mono. Então eu só tenho um oxigênio, então eu tenho mono, certo? Ah, Henrique, mas eu não estou vendo um. Nós não costumamos representar, tá? Mas aqui é a mesma coisa de ter o número 1, certo? Então nós temos o CO, um oxigênio, nomenclatura mono, só lembrando, né? Mono é para 1, di para 2, tri para 3. Então aí assim vai. Teta para 4, pente para 5 e assim vai. Bom, então mono, certo? Mono mais o quê? Óxido, tá? Então monóxido, certo? Monóxido. Então mono vem de um oxigênio, certo? Óxido de oxigênio, como eu falei, né? Mono de óxido de oxigênio. Então, monóxido de, seguindo aqui a regrinha, certo? E aí a gente vai utilizar o prefixo da quantidade do outro átomo. Que é o outro átomo? O outro átomo é o carbono, tá? Bom, aí vocês podem pensar assim, monóxido de, eu só tenho um carbono. Eu vou utilizar a nomenclatura monocarbono? Não, vocês não precisam utilizar essa nomenclatura monocarbono. Quando for apenas um átomo, tá? Desse átomo que está ligado ao oxigênio, você não precisa utilizar essa nomenclatura mono. Você vai só utilizar a partir de 2 com di, tá? Então deixa eu apagar aqui. Nós não utilizaremos essa nomenclatura mono aí. Então o que é que nós vamos ter? Quem é o átomo que está ligado ao oxigênio? É o carbono. Então eu tenho um monóxido de carbono, certo? Então eu não representei o mono aqui porque não é necessário de acordo com as regras da IUPAC. Monóxido de carbono, tá? É justamente o nome do outro elemento. Se eu tivesse mais de um aqui, aí sim eu colocaria di, tri, tetra, e a gente vai ver algumas situações a partir de agora, ok? Então anotem aí nosso primeiro exemplo. Esse aqui é o monóxido de carbono. Bom, segundo exemplo. O segundo exemplo é esse aqui, ó. CO2. É o irmãozinho dele, né? O irmão do CO. Então o que é que nós vamos ter? Vamos seguir a regra lá. Qual é a regra? Prefixo. Bom, o prefixo está relacionado aqui à quantidade de quê? De oxigênio, certo? Eu vou até especificar aqui, ó. Quantidade de oxigênio. Então vamos lá. Quantos oxigênios nós temos? Nós temos 2. Então nós vamos ter um di. Então vamos lá. Di. Di o quê? Dióxido. Dióxido. Seguindo a regrinha lá, ó. Di. Vamos lá. Quem é o elemento que está ligado ao oxigênio? É o carbono. E a gente já viu uma situação parecida aqui anteriormente. Então, dióxido de... É monocarbono porque só tem um? Não, a gente não representa quando é só um, certo? Então, dióxido de carbono, que é justamente o nome do elemento que está ligado, certo? Então, se esse aqui é o monóxido de carbono,
esse aqui é o dióxido de carbono, que é o CO2. Beleza? Pegou? Tranquilo? Anotem aí, que aí eu vou apagar para vocês. Eu não vou dividir tela, eu vou apagar. E a gente vai passar para o próximo exemplo, que é justamente o SO2. Ok? Então vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais dois exemplos, agora com enxofre. Então o que eu tenho? Eu tenho o SO2 e eu vou colocar aqui já do lado o SO3. E aí você já começa a imaginar como é que vai ficar. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Prefixo. Prefixo relacionado à quantidade de oxigênios. Quantos oxigênios nós temos? 2. Então aqui eu tenho um di, certo? Di o quê? Dióxido. Deixa eu mudar até a cor aqui para facilitar para vocês. Então eu tenho um dióxido de... Então vamos lá. Dióxido de quê? Quem é o elemento que está ligado ao oxigênio? É o enxofre. Ah, eu só tenho um enxofre, então eu já sei que eu não preciso representar dessa forma, tá? Quando tem um, não precisa colocar mono. Então quem é o elemento que tá ligado ao oxigênio? É o enxofre. Então eu tenho um dióxido de enxofre. Facinho, né? Dióxido de enxofre. Tranquilo? Vamos para o próximo? O próximo vocês já devem estar imaginando como é que faz. Então eu tenho agora 3 oxigênios. 3, qual é a nomenclatura? Tri. Então o que é que eu vou ter aqui? Ó, um tri. Tri o quê? Trióxido. Então, trióxido de... Aí o que você observa? Quem é o átomo que está ligado ao oxigênio? É o enxofre? Quantos enxofres a gente tem aqui? A gente só tem um. Então não precisa representar com essa nomenclatura, né? Não precisa representar o mono. Então eu tenho um trióxido de... Quem é o átomo que está ligado aqui? Ó, o nome do elemento? Enxofre. Então eu tenho um trióxido de enxofre. Então se o dióxido de enxofre é o SO2, o trióxido de enxofre é o SO3. Ok? Dei o print de vocês, façam a anotação e a gente vai para o nosso próximo exemplo, que agora é com o cloro. Prontos? Então vamos lá. Apagando aqui. Vamos para um exemplo aí com um átomo diferente. A Cl2O7. Cl2O7. E o outro exemplo que eu quero trazer para vocês com o cloro é o ClO2. ClO2. Para a gente variar um pouquinho aí o ligante do oxigênio. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Bom, vamos lá. Vamos seguir o prefixo. Ah, Henrique, mas não tem prefixo com 7 ali. Mas é fácil, é bem tranquilo. Quando tem 1 é mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 pente, 6 hex, a gente lembra da seleção brasileira, e o 7 hept, a gente lembra do Schumacher, por exemplo, heptacampeão do mundo. Então, se a gente tem 7 oxigênios, a gente vai ter a nomenclatura hept, tá? Hept representando 7. E agora, óxido, né? Então eu vou ter um heptóxido. Heptóxido de... Que é o átomo que está ligado ao oxigênio, é o cloro. Opa, mas agora eu não tenho cloro, eu tenho 2, ó. Então eu vou usar a nomenclatura di. Olha lá. Heptóxido di. Di por quê? Porque são 2 cloros, certo? Então, prefixo da quantidade do outro átomo. O outro átomo é o cloro, eu tenho 2. Então, di. Certo? Mais o nome do elemento, que é o cloro. Dicloro. Então, eu tenho um heptóxido de dicloro. Heptóxido de dicloro. Então, hept, simbolizando aí os 7 átomos de oxigênio, óxido referente ao oxigênio, di referente a 2, né? 2 o quê? 2 átomos de cloro que eu tenho aqui, ó, Cl2. Heptóxido de dicloro. Certo? Tranquilo? Vamos para o próximo. O que é que eu tenho agora? ClO2. Então o que é que eu tenho? Vamos lá pela regra. Prefixo, em relação à quantidade de oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um di, que é de 2, né? Dióxido. Certo? Aqui, ó. Prefixo di para 2, dióxido. Dióxido de quê? O elemento que está ligado ao oxigênio é o cloro. Quantos cloros eu tenho? Eu só tenho um. Então, se eu tenho um, eu não preciso representar como mono, tá? Dióxido de... Quem é o elemento? É o cloro. Dióxido de cloro. Beleza, pessoal? Tranquilo essa parte? Dei o print para a gente ir para mais um exemplo. Na verdade, mais 2. Eu quero colocar para vocês agora com o nitrogênio. Então, a gente fez alguns com carbono, fez com enxofre,
fez com o cloro e agora eu quero fazer mais 2 com o nitrogênio, ok? Dei o print aí e vamos que vamos. Então apagando aqui. Bom, vamos lá. Vamos para o exemplo agora com o nitrogênio. Então o que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho o N2O5 e eu tenho também o N2O. Então mais um exemplo, mais uma variação agora com o nitrogênio. Bom, o que nós temos aqui, gente? Fácil, né? Qual é o prefixo? Um 5. Falei ainda agora, vamos repetir. Mono para 1, di para 2, tri 3, tetra 4 e para 5, pente. Então o que eu vou ter aqui? 5, nomenclatura pente. Pente o quê? Mais óxido. Então eu vou ter um pentóxido. Pentóxido de, vamos botar aqui na regrinha, quem é o elemento que está ligado? É o nitrogênio. Eu tenho 2, então quando eu tenho 2 eu já uso a nomenclatura di. Pentóxido de... Quem é o átomo que está ligado ao oxigênio? É o nitrogênio. Pentóxido de nitrogênio. Pegou aí? Facinho? Então, só relembrando. Pente. Por que pente? Porque eu tenho 5. 5 o quê? 5 oxigênios. Pentóxido. Di. Por que di? 2, né? 2 o quê? 2 nitrogênios. Pentóxido de nitrogênio. Tranquilo? Facinho, vocês estão pegando? Bom, vamos para o próximo. O que é que eu tenho agora? Eu tenho agora N2O. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter um oxigênio aqui, Quantos oxigênios? Eu tenho 1. Então, quando tem 1 no prefixo, qual é a nomenclatura? Mono. Deixa eu mudar aqui, Então, eu vou ter um mono. Mono o quê? Vamos lá. Mais óxido. Então, eu vou ter um monóxido. Monóxido de... Monóxido de quê, gente? Qual é o átomo que está ligado? É o nitrogênio. Bom, mas quantos nitrogênios eu tenho? Se eu tivesse só um, eu não precisava representar com a nomenclatura mono, usava só nitrogênio. Mas já que eu tenho 2 nitrogênios, com a nomenclatura di. Monóxido de, vou colocar aqui abaixo, di, que vem de 2. E qual é o átomo que está ligado ao oxigênio? É o nitrogênio. Di nitrogênio. Certo? Então, só relembrando, mono, que vem de 1, ou seja, um oxigênio, monóxido, de, vamos lá, eu tenho aqui, de nitrogênio. Então, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 2 nitrogênios. Ok? Tranquilo? Facinho? Tem o print aí. E aí a gente vai para a próxima tela. E na próxima tela, gente, a gente vai estar falando justamente sobre os óxidos iônicos. Ok? Então, deem o print aí, façam suas anotações e se preparem para a próxima tela. Então vamos para os óxidos iônicos agora. Bom, como eu falei para vocês, naquele primeiro quadro, nós vamos ter os óxidos iônicos e eu faço uma divisão em 2 grupos, tá? Que são justamente os que têm um NOx, apenas um NOx. Como por exemplo, o elemento tem um NOx mais 1, ou tem um NOx mais 2, ou tem um NOx mais 3, tá? Então ele só tem um NOx possível, tá? Ele não tem uma variação de NOx. E eu vou ter um segundo grupo, que é justamente os que têm 2 NOx diferentes. Por exemplo, o ferro. O ferro tem o NOx mais 2 e o NOx mais 3. Então aí a gente vai ver algumas situações de alguns óxidos iônicos que têm 2 NOx. Ok? Vamos primeiro para os que têm apenas um NOx. Então eu trago, por exemplo, o óxido de bário, BaO. Normalmente, os que têm apenas um NOx, eles possuem uma nomenclatura mais simples. Os que têm 2 tipos de NOx, eles vão ter algumas variações que eu vou estar mostrando daqui a pouco, que é justamente quando a gente coloca o algarismo e quando a gente não coloca o algarismo, certo? Mas vamos por aqui. Vamos começar pelo início, sendo redundante. Então o que é que eu vou ter aqui? Como é que vai ser a nomenclatura? Por exemplo, BaO. Então eu vou ter o óxido do elemento que está ligado ao oxigênio. Quem é o elemento que está ligado ao oxigênio? É o bário. Então eu tenho o óxido de bário. É bem mais fácil, né? Então como é que você vai fazer a nomenclatura dos óxidos iônicos que tem apenas um NOx? Vai ser o óxido mais o nome do elemento. Então se você quiser até detalhar aí, certo? Vai ser óxido mais o nome do elemento.
tá? Então, nome do elemento, certo? Simples assim, certo? Então, óxido mais o nome do elemento, exemplo, óxido de bário. Vamos ver outro aqui, ó. Eu tenho aqui oxigênio ligado ao sódio. Então eu vou ter um óxido, como eu falei, né? Nomenclatura óxido, de um elemento que está ligado ao oxigênio, que é o sódio. Então eu tenho o óxido de sódio. Beleza? Tranquilo? Assim? Bom, aqui o que eu tenho? Óxido. Vai preenchendo aí, ó. Óxido, quem é o elemento que está ligado ao oxigênio? É o zinco. Então eu tenho um óxido de zinco. E aqui, eu tenho o oxigênio ligado ao alumínio. Então eu tenho o óxido de alumínio. E por último aqui, eu tenho o oxigênio ligado ao magnésio. Então eu tenho o óxido de magnésio. Beleza? Então, ó, vou dar a chance de vocês darem o print. Então, quando vocês tiverem óxidos iônicos, como é que eu sei que é um óxido iônico? Você percebe pela diferença de eletronegatividade, né? Você tem o oxigênio ligado ao bário, tá? Bário lá, família 2A. Oxigênio ligado ao sódio, família 2A. Zinco, lá no meio da tabela. Alumínio, família 3A. Magnésio, família 2A. Então você vai perceber uma diferença de eletronegatividade muito grande. Alguém que quer ganhar elétrons, alguém que quer perder elétrons. Ok? Bom, então tem o print aí. Anotem que aí a gente vai para a nossa próxima tela, que a gente vai estar falando sobre os óxidos iônicos que possuem 2 NOx. Tá? Então eles vão ter uma nomenclatura diferente. Eles vão ter uma nomenclatura que pode estar variando. Tá? Ora vai ter a presença do algarismo romano no nome, ora não vai ter. Ok? Então dei o print e vamos para a próxima tela. Vamos para a nossa última parte da aula de hoje. Bom, não cansa não, tá? Não cansa não. Vamos, que eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem, no objetivo de vocês. Ok? Bom, então vamos para a última parte, que é justamente os óxidos iônicos, que tem 2 NOx, tá? Eita, então você já está pensando assim, o negócio vai complicar. Fiquem tranquilos, a gente vai resolver isso aí. Certo? Então o que a gente vai ter? Nós vamos ter 2 possibilidades para nomenclatura quando vocês tiverem óxidos iônicos com 2 NOx. Nós vamos ter com a presença de algarismo e nós vamos ter com a presença do íquo e do oso. E vocês devem estar pensando assim, Henrique, eu já vi algumas coisas relacionadas a esse íquo e oso quando a gente falou de ácido. É, isso aí. Quando a gente falou sobre sal, a gente também já fez referência sobre isso. Bom, se você não assistiu essas aulas, volta lá na playlist, tá? Inclusive, aproveitando o momento, eu queria pedir a vocês, gente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá uma força, valoriza nosso trabalho, tá? Dá muito trabalho fazer isso aqui e a gente faz com todo o coração, com toda a boa vontade para ajudar vocês. Beleza? Bom, então vamos que vamos. Sem mais conversas. Então o primeiro que eu coloquei aqui foi o Fe2O3. Então você tem o oxigênio ligado ao ferro. Então o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o óxido de ferro. Então você pode ter essa nomenclatura aqui, ó. Óxido de ferro 3. Olha só. Por que óxido de ferro por que óxido de ferro 3? Certo? Você vai ter aqui, ó, o oxigênio, por isso a nomenclatura óxido, ligado ao elemento ferro. Como vocês muito bem sabem, esse 3 aqui que está no oxigênio, ele é proveniente do ferro, né? É lá da carga do ferro. Então você tinha Fe3+, mais O2-. E dessa forma você formou esse composto aqui. Vocês sabem muito bem como era. Eu vou até abrir aqui, puxar uma seta para cá. Vocês sabem que isso aqui foi formado através disso aqui, ó. Fe3+, mais O2-. O número que está aqui vem aqui para baixo. O número que está aqui vem para cá. Então fica Fe2O3. Então esse é o óxido de ferro 3, tá? Fazendo referência justamente ao número de oxidação do ferro. Bom, esse mesmo óxido de ferro 3, ele pode receber outro tipo de nomenclatura, tá? Que é justamente a nomenclatura com íquo e com oso, que eu vou estar fazendo sempre um paralelo aqui. Então, esse mesmo óxido de ferro 3, ele pode ser chamado de óxido férrico. Olha aí, olha a nomenclatura íquo aparecendo. Óxido férrico. Então o óxido de ferro 3 também pode receber a nomenclatura óxido férrico. Henrique, vai ter variações disso aí? Vai sim. E vou mostrar uma para vocês agora. Olha só, o que eu tenho aqui? FeO2.
Como vocês já sabem, se você tem aqui FeO2, a carga do oxigênio é menos 2, a do ferro aqui naturalmente deve ser mais 2, por isso que ficou FeO2. Então aqui ó, eu vou ter o chamado óxido de ferro. Quanto? Qual é o número de oxidação do ferro aqui? 2. Óxido de ferro 2. Bom, o que vai mudar na nomenclatura aquoso? Vocês já devem estar lembrando lá das aulas sobre ácido, ou lá quando a gente falou sobre sal. Quando você diminui um oxigênio aqui, ó, o que vai acontecer? Você sai da nomenclatura ico, então eu passo a ter óxido, Fe, sai o ico, entra o oso, óxido ferroso. Então a substituição do ico pelo oso se deu pela diminuição aqui, ó, da quantidade de oxigênios, certo? E a gente já aprendeu isso em outro momento. Então, o Fe2O3 é o óxido de ferro 3, ou óxido férrico. O FeO é o óxido de ferro 2, ou ferroso. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um? Então vamos lá. O que eu tenho agora aqui? Ó? CuO. Bom, se vocês observarem, o cobre aqui, ó, ele é 2+, ou mais 2. E o oxigênio é menos 2. Deixa eu padronizar aqui. Tá? Então, mais 2 e menos 2. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter um óxido de cobre. Óxido de cobre quanto? Qual é o NOx do cobre aqui? Qual é a valência dele? Mais 2. Então, óxido de cobre 2. Esse mesmo óxido de cobre 2, ele vai ter uma outra nomenclatura aqui. Ó. Ele vai também poder ser chamado de óxido. Olha lá, cobre 2 é o óxido cúprico. Olha a nomenclatura aí aparecendo. Bom, tá fácil, né? Tá tranquilo? Vamos para o último. Então o que eu tenho aqui? Ó? Cu2O. Então aqui, ó, o cobre tinha o NOx mais 1, o oxigênio tinha o NOx menos 2. Tá? A valência é menos 2. Tá? Então, Cu mais O2 menos formou Cu2O. E esse aqui é justamente o óxido de cobre. Vamos lá. Se esse aqui, CuO, foi o óxido de cobre 2, esse aqui, Cu2O, é o óxido de cobre 1. Aqui, ó, a valência dele, mais 1. Óxido de cobre 1. Como é que fica usando essa nomenclatura? Perceba que ocorreu uma diminuição, né, nessa carga dele aí. Então o que a gente observa? Agora a formação do óxido cúprico. Não, vai ser o óxido cuproso. Ó. Sai o ico, entra o oso. Beleza? Tranquilo, galera? Facinho, né? Então, ó, percebam que reúne uma série de conhecimentos que a gente já vinha discutindo em outras aulas, ok? Então, vou dar a oportunidade de vocês darem um print. Deram um print? Tranquilo? Bom, gente, eu agradeço demais a atenção de vocês. A gente ainda vai voltar em outras aulas falando sobre os óxidos, tá? Então essa foi uma parte mais introdutória para a gente entender essas principais classes, né? Os óxidos iônicos e os óxidos moleculares. Entendemos também um pouco como é que se dá a nomenclatura desses compostos, ok? Então, agradeço demais a atenção de vocês. Peço a vocês, se você não se inscreveu aqui, ó, tá aqui, ó, a descrição do nosso canal, sem canal, canal de Ciências Exatas Naturais. Se inscreve aí, dá uma força, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Valoriza o nosso trabalho. A gente está fazendo isso com todo carinho para você que está me assistindo, ok? Então, como eu sempre digo, né? Valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!